castelo forte é o nosso Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. 1 João, capítulo 4. Primeira epístola de João, no seu 4º capítulo. Nós vamos estar lendo aí o 4º capítulo da primeira epístola de João. Primeira João, capítulo 4. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos estar orando mais uma vez e agradecendo a Deus pela leitura bíblica. Senhor Deus, nós queremos nesse momento mais uma vez louvar, agradecer ao Senhor. Quero, Deus, lhe pedir graça e misericórdia da tua parte para ensinar e pregar a tua palavra. Essa é uma responsabilidade muito grande, ao qual o Senhor tem dado a alguns homens.
E muitos têm tratado essa responsabilidade como algo comum, como algo corriqueiro, como algo sem valor. Mas eu peço ao Senhor, misericórdia por minha vida, Senhor, para que eu seja fiel à Tua verdade, fiel ao Teu Espírito, fiel a Deus, a Tua palavra e aquilo que ela diz para nós. E que assim, Senhor, o Teu Espírito haja no meio da Tua igreja e nos convença dos nossos pecados, nos transforme, nos conforme a Tua verdade, nos converta, Deus, nos santifique para a glória de Teu santo nome. É o que eu peço ao Senhor nessa noite. Nos capacita a ouvirmos e aprendermos mais da Tua palavra. No nome de Jesus, oramos. Amém. Amados, nós temos, portanto, lembrando aqui os irmãos, feito a exposição da primeira epístola de João. Então nós já tratamos os primeiros 3 capítulos de João, da primeira epístola de João. E nós já vimos como João trabalha em ciclos, ele sempre retorna a trazer esses assuntos. Na verdade, as 3 provas que eu disse aqui para os irmãos, dos verdadeiros crentes. João confronta alguns homens que eram liderados por um homem chamado Cerinto, que tinha uma doutrina que posteriormente, eu disse aos irmãos, se transforma naquilo que é conhecido como gnosticismo, que é a ideia de salvação pelo conhecimento. E aqueles homens diziam, olha, nós somos profetas especiais de Deus. Quem quiser conhecer a Deus, tem que vir até nós. Porque se não vir até nós, não sabe a Deus, não conhece a Deus, está perdido. E eu falei com os irmãos que toda seita, todo grupo sectário, o que é uma seita? É um grupo separado, um grupo que se diz mais santo. Grupos que se dizem especiais, todos eles compartilham desse ideal. Olha, você não vai ser salvo lá na sua igreja. Você só vai ser salvo se você ouvir o que o guru, o que aquela pessoa ali está falando da minha igreja. E ele vai dizer, olha, porque a minha igreja, ela nasceu no ano tal, do dia tal, e Deus teve uma revelação especial com o fulano de tal, e ele sim é a pessoa autorizada por Deus para conduzir as pessoas na verdade. E o apóstolo João, ele confronta isso. Confronta esses homens, principalmente por meio de 3 provas. Ele vai dizer, olha, esses homens que estão aí tentando enganar a vocês, eles não vivem em obediência a Deus. Eles não vivem aquilo que eles pregam. Ou então, eles pregam que não é necessário viver uma vida santa. Eles podem pecar à vontade. Esses homens que estão querendo enganar vocês, eles não amam ninguém. Eles só amam a eles mesmos. Eles dizem que não é preciso exercer misericórdia. E esses homens, eles também negam a doutrina apostólica. Eles negam a doutrina de que Jesus ele veio em carne. E mais uma vez, no capítulo 4, João irá trabalhar esses 4 pontos, em cima desses 4 pontos, da prova da fé, da prova doutrinária e da prova social, como eu disse aqui aos irmãos. E no século XVIII, meus irmãos, nos Estados Unidos, existia um famoso pregador, meu xará, era o Jonathan Edwards. Era Deus eu me tornar um pouquinho parecido com Jonathan Edwards. Ele foi conhecido como uma das mentes protestantes mais brilhantes dos Estados Unidos. Fizeram um estudo da genealogia dele e descobriram centenas de pessoas geniais da sua descendência. Ele viveu até os poucos 50 e poucos anos, mais ou menos. Não viveu muito. Morreu por uma reação a uma vacina contra a varíola. E ele era um homem muito culto e um homem muito piedoso. Ele foi conhecido por muitos como o último dos puritanos, porque ele relembrava o perfil
dos puritanos ingleses, daqueles homens que buscavam a pureza do culto. E Jonathan Edwards, ele viveu num tempo em que começou-se a surgir aquilo que ficou conhecido como o primeiro grande avivamento, e que se tem conhecimento na história moderna. Ele é muito conhecido também por um sermão, que talvez os irmãos já tenham, no mínimo, ouvido falar. É o chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela publicou esse sermão de Jonathan Edwards. Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele ficou muito conhecido por isso, como um pregador da ira de Deus. Mas, na verdade, ele não pregava só sobre isso. Pregava sobre muitos outros assuntos. Mas esse sermão ficou famoso porque foi um sermão que gerou um grande avivamento na igreja em que ele pregava. E quando ele pregava, as pessoas, elas se sentiam tão aterrorizadas pela mensagem, a mensagem impactava tanto o coração das pessoas, que diz a história que elas se agarravam nos bancos, porque elas acreditavam que elas iam cair no inferno naquele mesmo momento. Priscila deve ter lido isso naquele livro que eu emprestei, né? E ele fala lá, ele fala no sermão dele, que o pecador não arrependido é como um inseto que está nas mãos de um homem, e se solto ele cai no fogo e se desvanece. E os homens tremiam de terror ao ouvir a confrontação do juízo de Deus. E naquele tempo de Jonathan Edwards, começaram a surgir muitos movimentos chamados avivalistas. E muitas dessas experiências espirituais começaram a surgir. E quando essas experiências surgem, isso traz um certo desconforto para as pessoas. Quando nós vemos reações meio assim estranhas, diferentes do comum nas pessoas, nós começamos a achar, o que está acontecendo? Aquela pessoa terá que ter um problema mental? Será que ela está tendo um ataque? Será que ela está sendo possuída por demônios? Não sei o que é. E Jonathan Edwards, ele se preocupou em analisar aqueles fenômenos. E ele pregou um sermão na Universidade de Yale, ali por volta da quarta década, ali do século XVIII, 1740, por ali. E esse sermão tinha por objetivo o seguinte: como que nós podemos discernir se uma determinada manifestação espiritual ela é proveniente de Deus ou não? E ele fez isso ao pregar o seu sermão no capítulo 4 de 1 João. E Edwards, ele colocou, então, 5 pontos bíblicos encontrados no quarto capítulo da primeira epístola de João, que devem ser usados para que nós saibamos, venhamos a provar se um determinado fenômeno espiritual, ele é de Deus ou não é. Ele dizia o seguinte, olha, que uma igreja que está vivendo, que está passando por esses momentos espirituais, ela deve, primeiramente, ter Jesus encarnado como o centro da sua vida. Vamos falar sobre isso aqui. Ele vai tirar isso do quarto capítulo de João. A segunda coisa é que essa igreja ela deve ouvir a mensagem apostólica, a mensagem dos apóstolos. A terceira coisa é que os tocados pelo Espírito devem ser capazes de discernir os espíritos e confrontar as obras de Satanás. O quarto ponto ele diz, olha, deve haver uma busca incessante pela santidade, combater o pecado. Nós só sabemos se um grupo que está vivendo um suposto momento de avivamento realmente está vivendo esse momento, se há isso. Eles devem reconhecer que Jesus veio em carne, eles devem ouvir a mensagem dos apóstolos, eles devem ser tocados pelo Espírito e sejam capazes de discernir o mal, a verdade da mentira, devem buscar santidade, não podem aceitar o pecado no seu meio, e eles devem também expressar um amor profundo por Deus e pelos seus irmãos, pela comunidade local.
E esse sermão ele foi publicado, ele tem, inclusive na língua portuguesa, chama-se A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade. Os irmãos conseguem achar ele na internet para ler. Tem umas 70 páginas, já li metade dele ontem. E nos anos posteriores à morte de Jonathan Edwards, continuaram surgindo esses movimentos de supostos avivamentos. Só que esses movimentos foram para uma tendência muito emocionalista. As pessoas começaram a confundir espiritualidade com emoções. E inclusive um homem chamado Charles Finney, ele ficou conhecido por ser um homem que acreditava que ele era capaz de gerar o avivamento. Que se ele usasse as ferramentas certas, vai acontecer o avivamento, vai acontecer algo extraordinário na igreja. E ele aí confundiu isso com emocionalismo e com manipulação emocionalista. Daí surgiram diversos movimentos, e já lá no século XX ocorreu um movimento muito famoso, que é o chamado avivamento da Rua Azusa. Os irmãos da Assembleia de Deus talvez vão saber. Eu fui da Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus, tenho um profundo respeito pela Assembleia de Deus, pelos meus pais, que até hoje são da Assembleia de Deus. E eu estudei a história e vi a história pelo ponto de vista da Assembleia de Deus, e hoje vejo também como batista. E nesse avivamento da Rua Azusa, ele era liderado por um negro, que na época havia muito racismo, que era um negro simples, muito pobre, né? Ele era cego de um olho, e o nome dele era William Simon. E ali 2 jovens suecos ouviram a mensagem, e se pregava naquele momento que era conhecido como o batismo com o Espírito Santo. E eles defendiam que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E então Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, eles ali experimentaram, eles afirmam que experimentaram esse falar em línguas, que eles chamaram de o batismo com o Espírito Santo. E na igreja que o Gunnar Wingren ele pastoreava, era uma igreja batista, e algumas igrejas ele pastoreou e parte não aceitou a doutrina, e parte aceitou. E na igreja que ele pastoreava, que todos aceitaram a doutrina, ocorreu uma profecia que dizia que ele deveria vir para um lugar chamado Pará. E ele não sabia, não tinha ideia de onde que era esse lugar. E ele foi nos mapas e foi pesquisar e descobriu que Pará era um estado do Brasil. Então ele, junto com o Daniel Berg, outro sueco, eles vieram para o Brasil. Eles estudaram português, e ele ia falando com um amigo, ensinando o português, e eles vieram para uma igreja batista na cidade de Belém do Pará, capital do Pará. Eles eram batistas. E ali eles começaram a ensinar a doutrina, conhecida como doutrina pentecostal. E mais uma vez houve ali uma divisão. E na Assembleia de Deus, obviamente, se conta essa história como um grande avivamento que aconteceu. Essa é a perspectiva dos pentecostais, da Assembleia de Deus. E uma das irmãs da igreja, ela disse que também experimentou o dom de línguas. E então eles foram rejeitados por aquela comunidade, pela maior parte. E eles foram excluídos. E eles saíram e abriram uma nova igreja. E essa nova igreja se tornou a primeira Assembleia de Deus do Brasil, em 1910. E por parte dos pentecostais, historicamente, isso é um grande movimento. Mas pela história dos batistas, isso é algo escandaloso. Eu vou falar aqui um assunto que mexe aqui com ambos os grupos. E não estou falando que os irmãos estão aqui, não. Isso fazia parte da sequência das minhas mensagens. E eu vou falar aqui com muito respeito com relação a isso. E nós precisamos falar disso. Porque por muito tempo criou-se assim uma relação espinhosa entre pentecostais e tradicionais. Os
pentecostais viram os tradicionais como crentes frios, como crentes que não acreditam em nada. E por muito tempo também os tradicionais viram os pentecostais como pessoas que estivessem passando por experiências diabólicas, ou então experiências que não são de Deus, ou que são pessoas que acreditam em tudo. E a verdade, meus irmãos, é que biblicamente esses dois grupos, tanto tradicionais como renovados ou pentecostais, eles erraram. Eles erraram muito. E eles erraram porque eles não olharam para os fenômenos que aconteceram de acordo com a Bíblia. E aqui o que eu quero trazer nessa mensagem, meus irmãos, é um ponto de equilíbrio, mediante aquilo que João nos traz no seu 4º capítulo de 1 João. Nós precisamos esquecer do passado e das nossas crises, das nossas diferenças, e entender que nós somos um povo só, nós somos o povo de Deus. Embora nós tenhamos diferenças, e essas diferenças elas são secundárias. E eu vou dizer mais para os irmãos, se pentecostais e se tradicionais olhassem mais para esses fenômenos históricos, conforme a Bíblia nos manda, nós teríamos igrejas muito parecidas. A nossa prática de igreja não seria muito diferente. Nós vivemos o que nós vivemos hoje, nesse tempo, porque a Bíblia foi deixada de lado. E eu falo isso como batista e falo como um pentecostal raiz. Hoje não sou mais um pentecostal, mas eu já fui. E a minha crença pentecostal raiz é que essa história de reteté não tem nada na Bíblia. Todo respeito aos irmãos, que talvez acreditem que isso seja positivo. Mas na minha época de pentecostal raiz, quando uma pessoa saía, tipo um lagartixa, subindo pelas paredes, ou tremendo no chão, isso era visto como meninice, um mal que trazia escândalo. E existia uma preocupação em não deixar que esses movimentos eles se tornassem banais. Porque, meus irmãos, quando Deus opera, de fato, coisas extraordinárias acontecem. Se os irmãos olharem na Bíblia, haverão momentos nas Escrituras que as pessoas vão se prostrar diante de Deus chorando, lamentando pelos seus pecados, vão ser impactadas com a glória de Deus e que elas às vezes vão expressar isso de uma forma que é meio estranha. A Bíblia mostra isso. No próprio livro de Atos vai dizer lá, que no capítulo 2, que quando eles recebem o dom do Espírito e eles falam as línguas, as pessoas falam, esses caras estão malucos, eles estão bêbados. Então como que a gente deve olhar para isso? Eu quero dizer para os irmãos que a visão bíblica não é a que rejeita tudo, mas também a que não acredita em tudo. Essa é a visão bíblica. E nós vamos trabalhar, meus irmãos, aqui 3 marcas de uma igreja avivada. O que é uma igreja avivada? Muita gente pensa assim, a igreja avivada é uma igreja que tem muito barulho, uma igreja que tem glória a Deus, ou que tem muitas línguas sendo faladas. Ou então, para batistas, talvez não, uma igreja avivada é uma igreja onde todo mundo fica quietinho, né? Então tem aquele estigma do presbiteriano geladeira, né? O pentecostal é o do fogo, e o presbiteriano tradicional é o geladeira, né? Não, meus irmãos, nenhuma coisa nem outra. Vamos deixar de lado esses estigmas. O que a Bíblia fala para a gente sobre o que é uma igreja santa? O que é uma igreja viva? O que é uma igreja que o Espírito de Deus trabalha e transforma corações e muda vidas? Que igreja é essa? E nós vamos trabalhar, meus irmãos, nessa noite, como eu acho que eu vou me alongar um pouquinho nesse assunto, por ser um assunto cuidadoso. Nós vamos trabalhar a primeira marca, hoje, de uma igreja avivada, que é a marca doutrinária. João nos vai dizer aí no versículo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ele não diz, meus irmãos, não deis crédito a nenhum espírito. E nem ele diz, olha, não deis crédito a todos os espíritos. Ele não diz isso. Ele diz, olha, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos
se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, meus irmãos, primeiro ponto aqui é que a fé cristã, ela não é o mesmo que credulidade. Muita gente pensa que ser crente, que ser um crente sincero, verdadeiro, é acreditar em tudo. Em toda pessoa que vem e diz, olha, eu tenho uma profecia para você. Eu tenho uma mensagem para a sua vida. E se você diz, olha, eu não acredito nessa pessoa não, eu acho que essa pessoa aí, ela é meio desonesta. Você não é crente. Não. O que a Bíblia diz, meus irmãos? Afinal de contas, você é crente, você se guia pela palavra de Deus ou pela sua opinião? Porque a Bíblia diz que você deve analisar o que você está ouvindo. Presta atenção. Prova o Espírito. Porque tem muitos espíritos nesse mundo. Existe o espírito do homem, existe o espírito de Deus e existe o espírito de Satanás. O espírito do anticristo. E João pode dizer, ele já está no mundo. Ele já está agindo. Então, meus irmãos, quem são profetas hoje? Profetas são aqueles que, no sentido muito geral, a gente pensa que profeta é só aquela pessoa que traz uma mensagem escondida, que traz uma revelação. Às vezes as pessoas pensam isso. Mas profeta, a definição de profeta é todo aquele que fala no nome de alguém. É um enviado. Então você pode ser profeta de Deus, você pode ser profeta de Satanás, ou você pode ser profeta de você mesmo. E a gente precisa saber discernir isso. Porque ser cristão não é acreditar em tudo. Então você vai acreditar, porque você é crente, vai acreditar no que te falarem na rua, que se você tomar uma garrafada você vai ficar bom. Isso é crendice popular. É óbvio que tem muita coisa natural que faz bem para a saúde, sim. Mas olha só, que cultura que a gente foi formada? Uma cultura de mistura indígena, com mistura de cultura afro, de espiritismo. Então tem muita coisa na cultura popular que é reflexo de crenças que não são divinas, que não são da palavra de Deus. Então a gente precisa ter cuidado. Então a fé verdadeira, meus irmãos, ela examina o seu objeto antes de depositar sua confiança nele. Essa é a fé verdadeira, não é a fé que acredita em tudo. Ela é a fé que primeiro ela olha, examina, depois ela decide se ela crê ou não crê. Quando nós iniciamos esse trabalho aqui, agora me veio isso em mente, teve um rapaz que veio até mim e ele falou assim, olha pastor, eu tive uma experiência com Deus. Diga, meu irmão. Fale. Olha, eu estava assim, numa situação na minha casa, eu vi uma luz e tal, eu olhei, o Paulo está sabendo quem é. Eu vi essa luz e tudo mais. Tá bom, irmão. Eu não acredito e nem desacredito. Eu acredito em você. Você está falando que teve, eu acredito que você teve. Você está falando, não pode, porque eu vou duvidar da sua palavra. A experiência foi dele. Ele disse que teve. Agora, eu tenho como medir se a experiência dele foi de fato com Deus, se foi com outra coisa, se foi uma coisa da cabeça dele, não tem como saber. O que eu sei é que tempos depois, esse jovem foi cada vez mais se desviando da verdade do Evangelho. E hoje ele terminou completamente desviado. Então, meus irmãos, não é a visão em si que qualifica como algo divino. Eu ouvi a história de uma igreja lá em Friburgo, isso no tempo que houve grandes conflitos na denominação batista, de que a igreja se dividiu porque foram subir um monte orar e começaram a ver luzinhas brilhantes no céu. E a igreja se dividiu por causa disso. Meus irmãos, o que são luzinhas brilhantes no céu? Pode ser estrela, pode ser vagalume, pode ser um monte de coisa. Pode ser muita coisa. O espírita olha a luzinha no céu e ele vê que é um espírito, é um OVNI, é um ET, eu sei lá o quê. O crente vai dizer que é outra coisa. Então, algumas experiências que as pessoas dizem, que elas proclamam, elas por si só,
elas não devem ser colocadas como razão de fé. E uma igreja dividiu, se rachou por causa de luzinhas em cima do monte. Se esse povo estivesse mais apegado à palavra e ouvir o que a palavra tem a dizer, eles não se dividiriam por tão poucas coisas. Porque Satanás quer dividir a igreja, meus irmãos. Ele quer dividir a nossa força. Ele quer nos desanimar, ele quer trazer intrigas. Ele não desiste disso. Então existem no mundo, meus irmãos, muitos profetas e muitos espíritos. Então, meus irmãos, ser um cético, ser uma pessoa que não acredita, ser um incrédulo, nem sempre é ruim. Muitas vezes, ser incrédulo é sinônimo de maturidade. Não acreditar, muitas vezes, é sinônimo de maturidade cristã. Porque quem acredita em tudo é criança. Criança acredita em tudo. Você fala qualquer coisa com a criança, não acredita no que você vai falar. Meu filho acredita em tudo. Esses dias minha cunhada falou com ele que tinha uma bruxa em determinado lugar. Ele cismou que tinha uma bruxa. Eu falei assim, filho, a titia está brincando. É brincadeira dela, não é verdade. Mas a titia falou. Eu falei assim, eu vou ter que dar uma costa na sua tia, falando besteira para você e fazendo você acreditar. Porque criança acredita no adulto. Mas o crente não pode acreditar em todo mundo, em tudo que se fala. Meus irmãos, não acreditem nem em mim. Busquem na Bíblia se o que eu estou falando é verdade ou não. Lembra dos crentes de Bereia? Os crentes bereanos que confirmavam tudo aquilo que lhes era ensinado, está no livro de Atos. Os crentes de hoje não são crentes bereanos. Eles são crentes que ouvem tudo que os seus pastores, seus líderes dizem e não buscam saber se o que está sendo ensinado vem de Deus ou não. Então nós precisamos, meus irmãos, manter o equilíbrio. Não sermos aqueles que cremos em tudo e não sermos também aqueles que não acreditam em nada. Se os irmãos me perguntarem algumas coisas, pastor, você acredita no dom de línguas? Eu vou falar assim, eu acredito. A Bíblia fala que existe o dom de línguas. Mas, se os irmãos perguntarem, será que ele existe hoje, pastor? Eu vou falar com os irmãos, olha, eu já acreditei que sim, mas hoje eu tenho dificuldade que ele existe hoje como ele existia lá no Novo Testamento, naquela época. Mas eu não vou dizer para os irmãos que eu não acredito que não possa acontecer. É, você, então, pastor, não entendo o que o pastor está dizendo. Veja bem, Deus é soberano. Deus pode chegar num determinado lugar aí, numa cidade, um missionário está pregando, ele não sabe nada da língua do lugar, e Deus dá a capacidade dele falar e evangelizar aquelas pessoas. Não deixa de ser uma manifestação desse dom. Então eu não devo me fechar aquilo que Deus pode fazer, mas eu não devo também dizer que Deus tem que fazer. Tem gente que acha que pode dizer o que Deus vai fazer. Vai dizer só, Senhor, me dá isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que viver essa experiência tal, senão eu vou deixar de ser crente. Se você pensa assim, meu irmão, você está com a sua cabeça muito errada. Você não pode dizer para Deus o que Ele vai fazer. Você pode pedir a Ele, Senhor, faça isso, por favor, por sua graça e misericórdia. Ele pode fazer ou não pode fazer. É assim que funciona. Por isso eu creio que Deus pode fazer coisas gloriosas. Deus pode, de fato, falar aos nossos corações de formas incomuns. Talvez com sonhos, talvez através de alguma pessoa. Mas cuidado. Veja essas coisas pelo prisma da Bíblia. Olhe a vida dessa pessoa que diz o que está falando para você. Será que ela vive em pecado? Será que ela vive uma vida santa? Será que ela entende alguma coisa da Bíblia? Porque tem gente aí no Facebook, no Instagram, o tempo todo aí fazendo oração, fazendo isso, fazendo aquilo, e você nem sabe quem é essa pessoa. Cuidado. Esse mundo de hoje, esse mundo altamente conectado, nos leva a respeitar pessoas que a gente nem sabe quem é. E às vezes você deixa de ouvir o seu pastor da sua igreja, a pessoa que você conhece, que é uma pessoa séria, homem de Deus, honesto, para ouvir um sujeito, sei lá das quantas, você não sabe nem o que ele está vivendo.
Versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então aqui, João vai dizer, como que a gente reconhece que o espírito que age no profeta, ele é de Deus ou não é? E a gente precisa entender o que ele está querendo dizer aqui. Uma vez eu estava no seminário, e um professor falou que, para a gente saber se uma pessoa está endemoniada ou não, a gente pergunta para o endemoniado assim, ó, o Espírito de Jesus vem em carne ou não vem em carne? Se ele falar que o Espírito que Jesus não vem em carne, ele está demoniado. Se ele falar o contrário, então ele não está. Não é isso, meus, não é isso. Satanás, ele sabe a verdade. Satanás conhece a Bíblia melhor que a gente aqui. Lembra da tentação do deserto? Ele citou as Escrituras para Jesus. Só que ele não se rende a Jesus. Ele não obedece a Deus. Essa que é a diferença. Satanás não confessa Jesus como seu Salvador. E falso profeta, meus irmãos, também não. Todo falso profeta, todo homem que fala no nome, no espírito de Satanás, ele irá negar as doutrinas essenciais da fé. Procure saber sobre as heresias, as doutrinas, as seitas que existem hoje. E vai procurar saber o que essas pessoas falam sobre a natureza de Jesus. O que elas falam sobre Trindade. O que elas falam sobre o Espírito Santo. E você vai descobrir coisas que você nem imagina. Tem uma seita aí que diz que até Satanás fez parte da redenção do homem. Que Satanás ajudou Jesus a pagar pelos nossos pecados. E você vai olhar eles têm uma fala boa. Eles têm uns programas de TV bonitos, eles têm uns cantores que cantam muito bem. Mas acreditam lá numa falsa profetisa que já profetizou que Jesus vai voltar não sei quantas vezes e nunca voltou, e ela continuava profetizando. Diz que ela ficava em êxtase e ficava sem respirar durante não sei quantas horas. Eles acreditam nessas coisas. Então, o que João está dizendo aqui? Olha, vocês vão conhecer se uma pessoa ela fala no nome de Deus ou não, por meio da doutrina que ela crê. Busquem saber o que elas creem. Porque aqueles homens ali que estavam perturbando a igreja a qual João se dirige, eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles diziam, olha, Jesus ele nunca veio em carne, ele é um espírito. Ou então, quando chegou no momento da crucificação, o Espírito Divino saiu de Jesus e quem morreu lá na cruz foi só um homem. E a gente pensa, mas será que isso faz diferença, pastor? Faz toda a diferença. Porque João diz que sim, ele era um apóstolo. Nós devemos, meus irmãos, rejeitar, portanto, qualquer grupo, pessoa, que não confesse a doutrina apostólica da encarnação de Cristo. E considerados como influenciados pelo espírito do anticristo, que já está agindo no mundo. Lembra do texto que eu li de Deuteronômio? O que falava? Se o seu amigo, se o seu parente, se o seu irmão chegar para você e falar assim, vamos servir os outros deuses, você vai ser o primeiro a pegar na pedra e vai matar ele. É óbvio que ninguém vai fazer isso hoje em dia não, tá? Aquilo era no contexto da lei. E o que Deus estava querendo dizer é o seguinte, olha, tire o pecado do meio de vocês. Vocês não vão tolerar falso profeta no meio de vocês. E ele fala mais, olha, quando o profeta ou sonhador de sonhos dizer algo e essa coisa acontecer, Deus fala assim, vai acontecer. Vai ter gente que vai profetizar, que vai acontecer, isso vai acontecer. Mas depois eles vão virar para você e falar, vamos lá e vamos seguir os falsos deuses. Ele vai falar assim, olha, Deus está provando vocês, para ver se vocês servem a Ele mesmo. Então, às vezes a gente tem uma noção de que a gente sabe qual é o profeta de Deus por meio daquilo que o cara fala, dá certo. Ah, não, pastor, eu ouvi o cara lá falar lá, ó, mas deu certo, ele falou que aconteceu. Isso não quer dizer nada. Porque Deuteronômio 13 diz que isso não é marca de um profeta verdadeiro. Satanás também tem os seus ardis.
E Deus permite que ele haja. Porque como a gente vai ver aqui, Satanás está usando alguns homens para atrair gente do mundo. Enquanto Deus está usando outros homens para atrair o povo de Deus. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Crentes, meus irmãos, são aqueles que vencem o mal pelo Espírito Santo que neles habita. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O crente vence o mundo, o crente não se deixa vencer pelo mundo. Hoje, meus irmãos, eu fiquei chocado. Uma pessoa chegou para mim, fez uma pergunta tão tola, tão idiota, sobre um cristão que quer fazer uma coisa que claramente é contra as Escrituras. E a pessoa perguntou: pastor, o que eu faço? O que eu aconselho essa pessoa? Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, não preciso nem te responder isso. Um cristão não deveria nem estar cogitando fazer isso aí que você está falando. Nem cogitar, quanto mais dizer que vai e não sabe o que faz com as coisas secundárias. Ah, não, mas é complicado, pastor, tem a situação assim. Não é complicado, não. João diz que não é complicado, que tem coisas que não há meio termo, ou é trevas ou é luz. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa: o mundo não está com medo de ser mundo. O ímpio não está com medo de ser ímpio. Satanás não brinca de ser diabo. Mas os crentes estão brincando de ser crentes. Nós vivíamos uma geração de crente frouxo. Os crentes da igreja primitiva davam sua vida por Jesus e davam a vida pelos irmãos. Os crentes de hoje estão todos mimizentos, com medo de falar a verdade com as pessoas que convivem, de perder a amizade, de perder convívio. Eu não estou dizendo para você, meu irmão, ser um turrão, ser um cara casca grossa, burro, que sai dando patada em todo mundo, não. Estou dizendo que você deve ser honesto com as coisas que são necessárias, ser honestidade. Você tem uma pessoa na sua família que está vivendo em pecado, seja sincero com ela. Meu irmão, você tem que abandonar isso, isso é pecado, Deus não se agrada disso. Procure a Deus, sirva a Deus, ao Senhor. Não tenha medo de falar a verdade. Fale com amor, com cuidado. Não seja truculento, um burro, uma pessoa ignorante. Fale com amor, mas fale. Daí, se aquela pessoa não quiser ouvir mais você, fazer o quê? Mas os ímpios estão cuspindo na cara de toda a sociedade cristã. Olha para o mundo que a gente está vivendo, olha para a televisão. As pessoas estão abraçando o pecado e não têm vergonha de abraçar. João Calvino ele vai dizer, meus irmãos, que a menos que o espírito de sabedoria esteja presente, há pouco e nenhum proveito em ter em nossas mãos a palavra de Deus. De nada adianta carregar a Bíblia debaixo do braço, se a Bíblia não está no coração. Se o Espírito Santo não está dentro de nós. O que João diz que só é possível vencer o mundo se há algo em nós que é maior do que o mundo. E esse algo é o Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos tantos crentes falsos, tantos crentes meia boca, me perdoa a expressão, porque eles não estão com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Eles não são crentes de verdade, eles não passaram pelo novo nascimento. Por isso eles vivem cocheando entre os dois pensamentos, eles nunca sabem decidir nada, eles nunca têm decisão na vida. Versículos 5 e 6. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, meus irmãos, aqui João está falando como? Se qualquer um dissesse isso, seria arrogância. Se eu falasse aos seus irmãos, quem me ouve é de Deus, quem não me ouve não é de Deus. Se eu dissesse isso, pelo amor de Deus, sai correndo, vai embora daqui, que eu não estou agindo pelo Espírito de Deus, não. Mas quem falou isso aqui foi o apóstolo João. E ele falou como apóstolo.
E é por isso que hoje em dia não tem apóstolo, tá? Essa história de apóstolo não sei quem, apóstolo, isso é mentira. Porque se existe apóstolo hoje, ele pode falar o que quiser, você vai ter que aceitar o que ele falar. Porque apóstolo bom, como diz a gente fala, é apóstolo morto. Porque eles já morreram. Eles já morreram no primeiro século. Foram os 12, e depois disso apenas Paulo. Que ele mesmo vai falar que ele se torna um apóstolo numa situação totalmente incomum. Não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Se alguém se diz apóstolo, essa pessoa está querendo trazer para si uma autoridade que ela não tem. Então a única autoridade que eu tenho hoje, eu como pastor tenho, é a autoridade da palavra de Deus. Se eu falo fora da palavra, o que eu falo não vale nada, não guardo o que eu falo, tá? A minha opinião é a minha opinião. Você concorda com ela se você quiser, se você não quiser concordar, você é livre para discordar. Mas o que Deus fala na sua palavra, isso é autoridade. Isso é que deve reger a nossa vida. Então, meus irmãos, enquanto os falsos profetas eles proferem mentira, os apóstolos foram aqueles que proclamaram a verdade de Deus. Não há verdade fora da mensagem dos apóstolos. Aquilo que foi deixado por Paulo, Pedro, João. Isso é aquilo que nós devemos crer para a nossa vida. Outra coisa que a gente vê aqui, que falsos profetas, meus irmãos, eles são populares. Falso profeta é popular, tá? Porque João vai dizer, olha, o mundo ouve eles. O mundo ouve eles porque eles falam a linguagem do mundo. O mundo se agrada de ouvir eles. Porque a linguagem que eles falam é a linguagem do mundo, é a língua deles. Meus irmãos, o descrente, o homem sem Deus, o homem que não tem nenhuma pretensão de servir a Deus, é por isso que ele entra na igreja e o ouvido dele está fechado. É por isso que o coração dele está endurecido, porque o coração dele está no mundo. Só o crente consegue se agradar com a palavra de Deus. Só o crente consegue chegar dentro da igreja e se sentir alimentado por aquilo que é ensinado. Porque o ímpio, o homem que não crê no evangelho, ele chega na igreja e escuta lá, blá, 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 blá. E ele chega em casa e não sabe nada do que ele ouviu. Mas o crente ama a palavra, o crente ama ouvir a mensagem de Cristo. Como Jesus falou, olha assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas me seguem, porque elas conhecem a minha voz. Então os verdadeiros são profetas, eles não são populares. Eles possuem um público seleto. E às vezes a gente acha que ministério bom, que igreja boa, é aquela igreja cheia. Aquela igreja que está dando muita gente. Aquela igreja que está movimentando muito, e muitas vezes não. Lembra do ministério dos profetas? Isaías, ninguém escutava o homem. Até a própria família rejeitou ele. E por isso ele deixou de ser um servo de Deus? Não. Pode ser que sim, que um servo de Deus fale e ocorra um avivamento, pode ser. Mas não é a regra. Nós não podemos medir a espiritualidade e a verdade do mensageiro pelo resultado, simplesmente. Mas sim pelo conteúdo do que é dito. Então nós conhecemos os profetas, meus irmãos, por aqueles que os acompanham. Você está vendo aí um homem aí que faz muito sucesso, mas quem acompanha ele é só gente ímpia, só gente que não tem temor de Deus, você pode ter certeza, esse profeta não é de Deus. Mas se tem gente procurando esse homem, e essas pessoas elas querem mudar de vida, se elas querem ouvir a verdade de Deus, se elas querem ser transformadas pelo Evangelho, então esse homem é de Deus. Então, hoje, meus irmãos, nós podemos discernir, separar entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Se nós ouvirmos a mensagem dos pregadores e vermos se o que eles proclamam é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque toda mensagem que sai do púlpito tem que anunciar Jesus. O Deus que se fez homem para perdoar os meus e os seus pecados, meus irmãos. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem que nós não somos boas pessoas, que nós não somos o ouro de Ofir, como diz uma música por aí.
Nós não somos. Nós somos pecadores. E Deus nos alcançou por sua graça, nós não merecíamos. E nós nos arrependemos e cremos e confiamos. E então passamos a ser o seu povo amado, as suas ovelhas, os seus filhos. Portanto, meus irmãos, uma igreja avivada, eu termino aqui o meu primeiro ponto, é uma igreja que prova e que expõe os falsos profetas por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo que nela habita. Portanto, meus irmãos, se a igreja que nós estamos, se a igreja que nós estamos construindo não é uma igreja que ama a palavra de Deus, não é uma igreja que se deleita em crescer e aprender na palavra, é uma igreja onde as pessoas ficam pescando na hora do culto. Já viu gente pescando na hora do culto? As pessoas ficam dormindo, que não prestam atenção, porque a mensagem está longa, está demorando muito para acabar. Se é uma igreja que acredita em tudo, em qualquer um, se essa igreja não fala a verdade, não expõe aqueles que estão pregando a mentira, não tá havendo avivamento ali. Pode estar tendo muito barulho, muito movimento, mas avivamento não há. Na próxima semana nós continuamos falando sobre a segunda prova, a segunda marca de uma igreja avivada, o amor, meus irmãos. E terminamos aqui a mensagem dessa noite, que Deus fale aos corações dos irmãos mais e mais. Estejamos louvando e as crianças vão retornar.